Bom dia, pessoal, bom dia. Deixa eu dar uma... Pronto, voltei, bom dia. Bom dia para todos e todas, sejam todos bem-vindos. Começando mais uma semana com a graça de Deus, maravilha. A gente continua a leitura, nossa leitura do livro do Gênesis. Hoje vamos para o capítulo 38 do livro de Gênesis, estamos avançando. Bom dia para todos, deixa eu ver aqui a Rebeca, bom dia querida, Laís, Grazi, Keila, Grazi, eu acho que é Grazi, Fernanda, Mariane, bom dia para vocês, Beta, bom dia Antônia, Dona Nájila, bom dia para todos, bom dia Rodrigo, Iraídes, sejam todos bem-vindos, maravilha, mais uma segunda abençoada. Acenando aqui para o Rodrigo, acenando aqui para Iraídes. Deixa eu colocar logo aqui então nos comentários. Gênesis, capítulo 38, do verso 1 ao verso 23. Hoje o texto está longo. Não, do verso 1 ao verso 30. Texto longo hoje. Do verso 1 ao 30. Guilherme tá aí, bom dia queridão, Deus te abençoe também. Guilherme, Norton, meu irmão, Tatá, a família tá toda junta hoje aí, ó. Acenar aqui pro Norton, acenar pra minha filha. Jussara, bom dia também. Bom dia, dona Inês, Deus abençoe a senhora, bom lhe rever por aqui. Guilherme é do Rio, né, Guilherme? Maravilha. Minha terra, Uli, Ney DJ Carlos, eu acho que é. Bem, beleza, o pessoal tá entrando aí, a gente tá dando esses 2 minutinhos de tolerância. Seu Valdir, muito bom. MC Filmes, seja lá quem for você, Deus te abençoe e seja bem-vindo. Pessoal, vamos começar. Nossa leitura hoje é o capítulo 38 do livro do Gênesis, e assim... Essa é uma história daquelas histórias bizarras que tem na Bíblia, que a gente lê e a gente pergunta assim, meu Deus, isso tá na Bíblia? Isso é palavra de Deus? E a gente bota a mão na cabeça e faz esse tipo de pergunta, muito honesta, sendo sinceros, né? É uma história que ela fica entreposta no meio da narrativa da história de José. O ritmo aqui da história de José já havia começado, ele já estava vendido para a caravana dos midianitas e ele agora chega no Egito, é vendido no Egito para o oficial de Faraó, o tal do Potifar, ele ainda vai aparecer nos nossos próximos estudos. E a gente crente que a história do José vai continuar, aquela narrativa gostosa, o autor do Gênesis corta essa narrativa para inserir esse capítulo 18 aqui, que eu faço questão de hoje lê-lo todo, então eu vou ler rápido, você presta atenção, é um texto narrativo, e você vai ver assim, que bizarro, né? Que história pavorosa, mas está aqui. Então eu quero que você preste atenção, porque eu acho que tem algumas lições importantes para nós aqui nessa narrativa do capítulo 38 do livro do Gênesis, ok? Então eu vou até mudar um pouquinho aqui a direção do celular, deixa eu ver, tá bom assim? E vou ler aqui, peço então que você acompanhe comigo. Eu estou lendo o capítulo 38 do Gênesis. Cadê? Vou publicar aqui, ó, e vou fixar o comentário. Maravilha, tá aí. Esse é o texto que a gente vai ler hoje, tá bom? Então vamos lá, capítulo 38 do livro do Gênesis, a história de Judá, filho de Jacó, e a sua nora Tamar. Vamos lá, começa assim. Por essa época... Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho Er, o filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. A bagaceira começa aqui, ó. Verso 8. Então Judá disse a Onã,
Case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Só uma explicação. Aqui está sendo posta em prática, ou pelo menos tentando se colocar em prática, um costume desses povos antigos chamada lei do levirato. Um irmão morria sem deixar descendência, o outro irmão tomava por mulher a sua cunhada. Era um regime poligâmico e fazia um filho nessa cunhada para que o irmão falecido tivesse uma descendência, tá? O filho seria do que fez o filho, mas ele seria descendência do irmão que morreu, ok? Verso 9. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Puxa. Só por curiosidade, hoje o método contraceptivo de não permitir que o sêmen fique dentro da mulher é chamado de onanismo. Vem aqui do nome de Onã, ok? Verso 11, continuando. Disse então Judá à sua nora Tamar, né, recém-viuvada: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá, o mais novo, cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores de seus rebanhos em Timna com o seu amigo Irá, o Adulamita. Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para disfarçar-se e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica a caminho de Timna. Sabe quem ficava sentada à entrada das cidades? Prostitutas. Ela fez isso porque viu que, embora Selá fosse crescido, ele não lhe teria sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: vem cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir suas roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou, e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem esse selo, este cordão e este cajado. Nossa, que coisa. Verso 26, já estamos terminando. Judá os reconheceu, eram dele, e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio e amarrou um fio vermelho. E amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o seu outro irmão saiu e disse:
o seu outro irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e por isso deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso e foi-lhe dado o nome de Zerá. E assim encerra o capítulo 38, e essa é a história que está entreposta, uma intersecção aqui na narrativa longa, bonita sobre José do Egito, dramática, vem essa história bizarra. Vamos orar? Vamos pedir direção de Deus. Pai querido, Deus amado, um texto desse nos desafia, Senhor, cativa a nossa curiosidade, de certa forma incomoda, Senhor, as nossas crenças. Um Deus a quem chamamos de amor está aqui sendo revelado como um Deus que se desagrada de condutas e então mata. Nós te pedimos, Senhor, sabedoria, pedimos entendimento, pedimos graça do Senhor, porque na nossa limitação a gente fica caminhando na superfície. Mas oramos para que a gente consiga descer um pouquinho mais fundo hoje, Deus, e perceber a mensagem linda que o Senhor tem para nós a partir de uma história tão trágica como essa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em primeiro lugar, a gente precisa fazer um trabalho de aculturação para depois inculturar-nos no tempo e no contexto do nascente Israel aqui na Bíblia Sagrada. Quando eu digo aculturar-nos, é a gente tirar um pouco dos... É impossível fazer isso, mas a gente tenta, no esforço, tirar um pouco dos nossos pressupostos culturais. E tentar cair de cabeça um pouquinho na cultura e na época tribal em que as sociedades antigas se organizavam nesse momento em que a nação de Israel está sendo construída. Para quem não está atento, me permita lembrá-los, é que os filhos de Jacó, que são 12, vão encabeçar as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos serão cativas no Egito, já daqui a umas décadas para frente desse texto aqui, e eles vão se multiplicar imensamente no Egito. É quando então Deus levanta Moisés para pegar o povo e levar em direção a Canaã e se estabelecerem como um povo de Deus, ok? Então a nação aqui, ela está em formação, ela está crescendo, ela está ganhando identidade. E ela faz isso no meio dos povos cananeus. E Deus tinha dito o seguinte: olha, vocês se casem entre vocês, vocês serão uma nação do povo hebreu, o povo hebreu vai se tornar uma nação, melhor dizendo, e vocês serão luz, referencial, exemplo para as outras nações. Aí a gente começa aqui ouvindo relatos esquisitos que violentam a nossa compreensão cultural. Então tenta tirar um pouquinho o pé do teu chinelo cultural e enfiar o pé nas sandálias da cultura do Oriente Médio há pelo menos vamos voltar aí talvez uns 3.000 anos aí, né? 2.000 anos a gente zera a época de Cristo, volta mais uns 1.000 anos antes de Cristo, tá mais ou menos aqui nesse contexto. Aí a gente vê um Deus que se desagrada da conduta dos filhos de Judá e os mata. Aqui é uma expressão idiomática, tá? Quando diz assim, Deus o matou, você vai lembrar que quando Moisés está vindo das terras de Midian de volta para o Egito, com 80 anos de idade, diz que Deus o quis matar porque ele não era circuncidado. Isso é uma expressão idiomática. Isso, dizem os historiadores, que significa na cultura e no idioma hebraico que ele ficou doente a ponto de morrer. Só que naquela época ninguém sabia que uma doença que quase ceifava a vida da pessoa era em função de alguma desfunção do seu organismo. Ninguém sabia, o povo era exageradamente místico, tudo era colocado a culpa nas estrelas ou nas divindades. Então, o Deus que o quis matar, na verdade, ele foi acometido de uma doença quase mortal, inexplicada pelas capacidades médicas da época, né, extremamente limitadas. Então, o que se acredita dizer aqui foi o seguinte: a conduta perversa dos filhos de Judá o levaram a um caminho de morte.
Eles colheram as consequências. Não se sabe se exatamente uma doença venérea, não se sabe se exatamente algum, sei lá, algo que pesou a ponto de ceifar-lhes a vida. Então a gente tem que abstrair um pouco dos nossos pressupostos culturais e tentar cair de cabeça aqui para dentro do que o texto diz. Então esse Deus que quis matar, algo também está sendo dito aqui, num contexto em que o povo está construindo a sua identidade. É absolutamente inadmissível que o povo vá caminhar fora daquele trilho, daquele trajeto que Deus estabeleceu para eles. Então veja só, no início do texto já nos fala aqui que depois que José foi vendido como escravo para o Egito e que os filhos voltaram para a casa de Jacó, seu pai, e contaram aquela mentira, aquele engano para o pai, né, que o Jacó morreu, etc e tal, diz aqui no capítulo 38, que a gente acabou de ler, que o Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem chamado Adulão e encontrou uma filha de um cananeu chamada Suá e se casou com ela. O que o Judá está fazendo aqui é um desvio do propósito de Deus. Ele está saindo debaixo da tutela de Jacó, cujo nome já havia sido trocado para Israel. Ele está saindo debaixo da casa de seu pai, da companhia de seus irmãos, do propósito de Deus de, junto com os seus outros 11 irmãos, formarem a nação de Israel. Judá se desviou e casou-se com uma mulher dos cananeus, exatamente o que Deus tinha dito para eles não fazerem. E aí, inevitavelmente, os deuses que eram cultuados pelas subetnias da etnia dos cananeus entravam, né, deixa eu ser redundante aqui, entravam para dentro do ambiente familiar de Judá. Então você vê aí que os filhos dele, o que era o mais velho, ele assim se desviou completamente, a ponto de que sua conduta foi tão perversa que Deus o quis matar. Você já entendeu essa explicação? E ele morreu. Então você vê que aqui há um desvio, e quando acontece esse desvio, uma palavra nossa aqui do Nordeste, a bagaceira acontece. As consequências nefastas de uma vida que voluntariamente escolhe estar fora daquele trajeto abençoado que gera vida, que Deus estabeleceu, ela começa a colher consequências nefastas de suas próprias escolhas. Basta a gente lembrar de um texto dos evangelhos que nos é muito caro, que é a parábola do filho pródigo. O filho escolhe voluntária e insistentemente a saída de debaixo da tutela do pai, e saindo da casa do pai ele vai para uma terra distante. Interessante que o texto dá esse adjetivo, né? A terra não só era fora da casa do pai, como ela era distante, e essa distância é apenas uma figura de linguagem para dizer que quanto mais longe da casa do pai, mais fome de comida de porco a gente vai ter. É isso que Jesus está contando lá na parábola. Então, o Judá estava nessa distância aqui, morando entre os cananeus e pegando uma mulher cananeia para casar-se com ela, para assimilar valores, para ver a tragédia se acometendo aos seus 2 filhos mais velhos. E aí você vê o que acontece. O e o Onã têm suas vidas ceifadas, né, por uma reprovação de conduta. E aí a gente segue aqui no texto, e aí agora é o próprio Judá que, depois de viúvo, vai atrás de uma prostituta à beira do caminho para onde ele estava indo. A cidade de Tímina é uma cidade lá da região de Canaã, onde ele iria tosquear suas ovelhas. Havia passado o inverno, agora é hora de fazer cobertas e vender a lã de suas ovelhas. Era assim que a turma vivia naquela época. E então a prostituta, que era a sua nora, enviuvada, cria essa trama, e você viu aqui o desenrolar da história, e ele a chama de prostituta cultual, porque na antiguidade a prostituição, a sexualidade era muito vinculada ao aspecto de culto a divindades ligadas à fertilidade, à beleza, etc. Você vê que em Éfeso e em Corinto, 2 cidades conhecidas por suas promiscuidades sexuais, tinham templos de grandes deusas da mitologia grega que falavam de beleza, de fertilidade, de sexualidade, a deusa Ártemis
e a deusa Diana, uma de Corinto e outra de Éfeso, respectivamente. Então, dentro desses templos haviam prostitutas cultuais, mas isso era muito mais antigo. Aqui na cidade de Tímina, o Judá confunde a sua nora, que estava toda coberta e disfarçada, com uma prostituta cultual e diz: vem se deitar comigo. E quando ele sabe então, né, pelas fofocas que rolavam na época, que a sua nora, meses depois, havia aparecido grávida, ele diz: opa, prostituiu-se. Traz ela para fora e manda queimar viva. Era uma pena capital para a prostituição, que lá na época de Jesus a gente vê que ela virou apedrejamento, né? A prostituição e o adultério eram punidos com o apedrejamento. Aí, gente, quando ele se dá conta de que aquela nora que havia se prostituído, na verdade, era a mulher que ele havia pego no meio da rua lá de Tímina, na entrada de Tímina, ele diz o seguinte: ela é mais justa do que eu. Aqui tem uma inversão agora do que até então o Judá entendia por justiça. Ela estava ali querendo uma descendência para o seu marido recém-morto e vai buscar no sêmen do sogro. Não foi certo o que ela fez, foi um engano. Mas aqui está a mensagem que eu queria que nós entendêssemos. O Judá, filho de Jacó, a quem ele havia acabado de enganar, dizendo que o José havia morrido dilacerado por uma fera no campo, este Judá que enganou seu pai Jacó, estava aqui agora sendo enganado por sua nora, a sua nora, como que é o nome dela mesmo? Tamar. Então, é um pouco do que a gente viu na quarta-feira passada, o ciclo de enganação, de mentiras, o ciclo de enganar e ser enganado, ele está aparecendo aqui que é algo interminável. Você vê que o Jacó enganou o pai Isaac, enganou o irmão Esaú, foi enganado pelos filhos, um deles foi o Judá que enganou o pai e que agora está sendo enganado pela sua nora Tamar. E para terminar, quando os filhos de Judá com Tamar, nessa relação quase que, deixa eu explorar uma palavra aqui, semi-incestuosa, quando isso aqui acontece, os filhos que vêm do ventre de Tamar se chamam Pérez e Zerá. Zerá foi o que colocou a mão para fora e a parteira amarrou uma fita vermelha para dizer: ele é o primogênito. Só que o gaiato que deu um drible lá no Zerá, dentro do útero de Tamar ainda, conseguiu sair primeiro, que foi o Pérez. Ele era o segundo filho, mas foi ele que saiu primeiro. E a tradição nos conta, e é o relato da Bíblia que nos conta, que o Pérez ele foi aquele de cuja descendência veio o rei Davi. O rei Davi é descendente de Judá e de quem viria o Messias Jesus Cristo. Então, bota a mão na cabeça agora, deve tá queimando o neurônio aí. É muito nome, é muito lugar, é muita coisa para a gente lembrar, mas pensa aqui comigo o seguinte, olha só. Este filho de Judá, ele será o grande descendente de Davi, será o grande ascendente, né, da linha genealógica do grande rei Davi, que também era ascendente da linha genealógica do grande rei dos reis, o Messias Jesus Cristo. E onde é que eu quero chegar aqui? Eu acho até que você já entendeu onde é que eu estou indo aqui. É que Deus continua nos mostrando que Ele não conta com gente perfeita para cumprir os seus propósitos. Na verdade, Ele está exclamando em alto e bom tom aqui para nós que Ele não precisa dos grandes santarrões, dos grandes mourões e sustentadores da moral e da sã doutrina. Deus não precisa daqueles que são a grande referência da fé ou da religiosidade do nosso tempo e da nossa cultura para cumprir os seus propósitos no mundo. Deus pegou aqui um dos filhos de Jacó que o havia enganado, contado uma mentira tão grave para o pai Jacó, que o pai Jacó falou que em lágrimas desceria à sepultura. Falamos disso quarta passada, querendo dizer o seguinte: olha, até o meu último dia de vida eu vou chorar. Eu vou prantear o luto do meu filho José, a quem ele amava. Esse Judá, cafajeste, que mentiu para o pai,
que pegou uma prostituta no caminho e que disse que ia matar a sua nora quando soube que ela se prostituiu, mas se deu conta que ela era a própria prostituta. Meu Deus, esse cara que enganou, que está sendo vítima de engano agora, ele vai ter 2 filhos com essa nora e que no próprio ventre os 2 filhos já tem um trapaceando o outro. Tem um detalhe interessante aqui, nesse lugar onde eles vão. Deixa eu olhar aqui, que eu preciso dizer isso para você. O lugar onde eles chegam, onde que é? Não encontrei, disse Judá, tragam para fora, vamos queimar viva, tarará. Judá reconheceu, deveria ter entregue, sei lá, antes de dar a luz, quando estava dando a luz. Não estou achando aqui. Peraí, eu faço questão de achar isso. Fica comigo, eu vou olhar aqui eu anotei no programa da Bíblia que está aqui no celular. Se a minha imagem congelar, fica firme aí comigo. Voltei. Não sei se deu para ouvir ou não, mas deixa eu voltar. Eu estava procurando numa anotação que eu fiz aqui no celular, por isso travou um pouco. Nesse contexto de engano, o verso 5 vai nos dizer que quando estava em Quezibe, ele teve ainda outro filho que chamou de Selá. Quezibe ou Queziv vem de uma raiz no hebraico que significa, sabe o quê? Engano, mentira. Então, isso é para enfatizar para você que o Judá, o grande descendente de Jacó, de quem viria o rei Davi e o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, esse cara nasceu, criou-se, viveu, foi e veio várias vezes nesse vai e vem de mentiras e enganos. O lugar onde ele vai ter o seu filho mais novo, o único que sobrevive, é um lugar cuja raiz do nome significa o lugar da mentira. E é justamente o Judá que Deus vai usar para ser o pai, o ascendente de Davi e do próprio Jesus. Então, a mensagem para nós hoje é a seguinte: nas nossas imperfeições e limitações, ainda assim, Deus nos usa. Nas nossas grandes falhas, Deus olha para nós e diz assim: e aí? Vai se arrepender e continuar no propósito que eu estabeleci e para dentro do qual eu quero te chamar? Ou vai continuar com esta conduta reprovável que está te fazendo seguir num caminho de morte? Porque se você quiser ir, sabe onde é que tem dizendo aqui que Deus o matou e você já entendeu a expressão idiomática ali? É como se Deus dissesse: olha, se você quiser ir, vai. Você tem liberdade para ir. Agora, você está num caminho distante da casa do Pai. E quanto mais distante se vai, mais próximo da comida de porcos se chega. E esse é um caminho de morte existencial, de vazio, de insaciedade, de você buscar beber em todos os tipos de fontes de águas e não encontrar saciedade. Você quer ir? Você quer se desviar? Vai. Agora, nas suas limitações, nos seus enganos, nas suas falhas, nas suas pisadas de bola, se houver arrependimento, o Pai diz: a minha mão se estende sobre você, perdoa o seu pecado e te traz de volta para dentro deste propósito que eu, diz o Senhor, estou escrevendo na história e quero que você faça parte. Se Deus usou aqui Judá, esse cara bagunçado das ideias, misógino, machista, enganador, que foi enganado, incestuoso, pegador de prostituta, vamos aqui avacalhar o cara de propósito, para a gente ver que foi esse camarada aqui que Deus disse: não, bicho, vem para cá, se arrepende. Ele se arrependeu aqui. Ele viu que a Tamar era mais justa do que ele. É uma espécie de confissão. E a partir daqui, os seus descendentes, a partir de Pérez, continuam a seguir e vão dar a linhagem do rei Davi e do Messias Jesus. Essa é uma palavra de esperança para a gente começar a nossa segunda-feira, para a gente começar essa semana. Uma palavra de esperança. Isso lança luz sobre a minha vida e me lembra que Deus não espera de mim essa perfeição ortodoxa. Eu não consigo dar conta disso, gente. Eu sou cheio de falhas. Imagino que se você for honesto, você vai dizer que também é. Mas Deus diz: olha, com as tuas falhas que eu quero abrir a porta do arrependimento. É meu Espírito quem invoca em você o arrependimento. E uma vez essa porta aberta, que você chegue nas bases do perdão e a minha graça e a minha misericórdia que se renova a cada manhã há de colocá-lo de volta em pé.
porque é você que eu quero usar. Que maravilha. Que bênção para nós. Uma história esquisitíssima no capítulo 38 do Gênesis, entreposta dentro de uma narrativa linda, que é a narrativa de José. Para contar uma bizarrice dessa. Mas a partir dessa história, Deus está dizendo, se eu contei com Judá, esse camarada aqui torto, para cumprir meus planos, eu conto com você. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria e que você abrace essa imensa responsabilidade que Deus está te dando agora. Você não tem desculpas. Ah, Senhor, eu sou cheio de falhas, eu tenho pecados, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é desculpa. Deus vai te usar de qualquer jeito. Basta você querer voltar por um caminho de arrependimento. Pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado filho, mas mesmo assim vou voltar para a casa do Pai, me jogar nos pés dele e pedir perdão. Quando você segue esse caminho, a comida de porco fica para trás. E quanto mais você se aproxima da casa do Pai, mais próximo você estará da mesa do banquete. Que haja um banquete para nós essa semana em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração com bênçãos e mais bênçãos. Um beijo para todos. Chegamos aqui às 10 da manhã. Eu comecei orando, então quem quiser assiste aí desde o início para a gente orar juntos. Muito bom, muita gente aqui participando, que maravilha, gente. Deus abençoe vocês todos. Vou acenar aqui para o povo que saiu acenando. Eu não consigo ler a maioria dos comentários ao longo da nossa live, né? Mas aí no final aqui eu tento dar pelo menos uma acenada aí pro pessoal. Maravilha, Natália, muito bom. Dona Anitta, Deus te abençoe, querido. Regina, tá aí. Quem tiver por aí ainda, que Deus abençoe sua vida. Vamos terminar então agora com oração? Eita, que agora tá todo mundo acenando e eu tô morrendo de apertar botão de mãozinha aqui agora. Maravilha, vamos orar? Vamos orar juntos, rapidinho, fecha o seu olho aí. Vamos orar juntos. Santo e querido Deus, nós terminamos esse texto aqui agora maravilhados com a tua graça, com a forma insistente como o teu amor nos chama para próximo do Senhor, mesmo seguindo nós os passos, muitas vezes aqui do próprio Judá, um cara que pegou caminhos errados e que colheu consequências desses caminhos, enganou numa hora, foi enganado em outra, teceu juízos errados e se deu conta de que o errado era ele, mas também soube se arrepender, meu Deus, e por isso o Senhor o usou para os teus propósitos. O meu desejo é que o Senhor faça assim conosco, nos leve ao arrependimento, abra os nossos olhos, meu Deus, para os caminhos tortuosos que temos seguido e nos traga de volta para a jornada reta que o Senhor estabeleceu e que a gente tenha desejo, vontade, garra e confiança de continuar nesses caminhos. Que assim seja, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de confiança, de segurança ao teu lado. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Deus abençoe vocês. A gente se encontra na quarta-feira próxima agora, se Deus quiser. Vou encerrar aqui e a live vai ficar disponível aqui tanto no IGTV como no YouTube da igreja. Forte abraço. Tchau, tchau.